Tu levantas uma questão muito interessante, tu já inicia apresentando, né, o que seria, no sentido etimológico, o conceito da palavra religião, né? Reler, religar, estabelecer uma ligação com um ser, com um transcendente. E existem, dentro da área da ciência da religião, existem vários estudos na questão conceitual que é importante a gente também entender de uma forma assim muito sucinta, né? A religião, de fato, pode ser compreendida como esse vínculo que o ser humano estabelece com o transcendente, né, com o divino, com o sagrado, e não podemos deixar de dizer que existem elementos que caracterizam, né, uma instituição, uma religião constituída, seja ela dentro da tradição, né, do cristianismo ou dentro de outras tradições que não são cristãs. Por que eu te digo isso? Porque os critérios principais, quando a gente fala, né, os elementos principais que estão presentes em uma organização ou uma instituição que nós chamamos de religião, em primeiro lugar, é um rito. Ela precisa ter um rito, né? Ela precisa ter uma doutrina também, né? Que traga um significado e que traga conceitos do que ela quer representar. Então, ela tem uma doutrina, ela tem um ensinamento. Também encontramos dentro dos elementos característicos de uma religião a questão de um fundador, ou seja, a religião, de alguma forma, seja ela dentro da tradição do cristianismo ou de outras práticas religiosas, mesmo não cristãs, elas sempre trazem um fundador, alguém que, por algum motivo, por alguma realidade cultural, histórica ou social, criou, fundou aquela instituição. Então, por que eu te digo isso? Porque mesmo outras tradições que não sejam oriundas do cristianismo, se elas contêm um rito, uma doutrina, um fundador, um ensinamento, elas estariam contemplando aquilo que a gente chama de religião, porque elas buscam estabelecer um vínculo com aquilo que nós chamamos de transcendente. Por que é importante também a gente entender esse conceito da religião num sentido mais amplo? Porque outras práticas, né? Tu citava as religiões afro-brasileiras, tu citava a própria questão do espiritismo e outras práticas que a gente sabe que o nosso Brasil tem pelo seu caráter de sincretismo e histórico, elas muitas vezes podem não ser compreendidas como uma religião no sentido que nós conhecemos na perspectiva do cristianismo. Mas elas trazem determinados ensinamentos, elas trazem uma doutrina e determinados rituais. Bom, por que a gente tem a religião, então, nessa diversidade? Por que o cristianismo, por que o catolicismo a gente identifica, né, como religião católica? Ou melhor, por que quando os órgãos públicos, por exemplo, fazem censos, um dos elementos que eles buscam compreender é a identificação religiosa, se é católico, se é protestante, se é afro-brasileiro, se é budista. E aí vem, então, o porquê que eu acabei de dizer, porque independente da linha ou da forma como essas práticas acontecem, elas têm o quê?
rituais, elas têm uma doutrina, elas têm ensinamentos, e tudo isso caracteriza elas dentro de um universo de práticas e experiências que recebe os mais diversos nomes, mas que sim, retratam experiências religiosas, experiências de vínculo do ser humano com o transcendente. Então, o tema religião, ele precisa ser muito, sempre também a gente precisa cuidar muito, né, de como nós falamos, porque, de fato, existe também uma visão, às vezes, um pouco equivocada, né, do que é a religião, do que é importante na religião. E a religião também, infelizmente, em muitas situações, ela é um instrumento que fomenta, né, a discriminação, a exclusão, né, o não reconhecimento do outro. Então, sim. A religião tem essa dimensão muito importante na nossa vida, na nossa existência, no sentido que buscamos dar à nossa vida, mas ela não pode jamais ser um sinônimo, né, um exemplo de algo que nos separa, que nos desune. Cada um respeitando a sua identidade, a sua prática, mas sabendo que somos seres humanos, somos seres que necessitamos de um vínculo, né, com o transcendente.